Em 2007, Marcel Malchevski levou a Bematec para a bolsa. Em 2015, viu essa mesma empresa ser vendida para TOTUS. Hoje, ele está do outro lado da mesa. Seleciona empresas em vez de ser selecionado. É também essa mudança de papel que vamos explorar nesse episódio do Fontcast. Eu sou Ângelo Parrella, jornalista e analista de comunicação institucional. E eu sou o Léo Fraga, analista de inovação aqui no Fonte Hub, que é o núcleo de inovação da Rede Gazeta. E esse é o Fontcast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Marcel, seja muito bem-vindo. Ângelo, Léo, muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos ter uma boa conversa hoje. Bom, como eu disse mais cedo, o Marcel ele fundou a Bematec, ele abriu capital em 2007 e veio a empresa ser vendidas para TOTUS, lá em 2015. O fundador Marcel seria aprovado hoje pelo investidor Marcel? Eu vou começar com essa pergunta. Não. Quando começamos, eu e meu sócio, cofundador da Bematec, o Volney, era um projeto, posso dizer, incipiente, né? Eu acho que, do ponto de vista do produto e do mercado, eu teria algumas restrições em investir no Marcel e no Volney. Porém, no empreendedor Marcel e no empreendedor Volney, pela capacidade técnica na ocasião, pela ambição, pela vontade de fazer, eu acho que eles dois tinham já características que a gente busca hoje em empreendedores nos quais a gente investe. Então seria um ponto de interrogação, uma dúvida, mas por isso eu respondi não, produto e mercado difícil, mas estou querendo pegar um gancho aqui para dizer que muitas vezes o produto não é o produto mais diferenciado, melhor, o mercado é um mercado um pouco complexo, mas o empreendedor faz a diferença. Hoje o que a gente busca aqui é bons empreendedores que garantam o sucesso do empreendimento. E falando em sucesso, o que você acha que ajudou e o que atrapalhou quando vocês estavam nesse processo de receber investimentos e tudo mais? Eu acho que o que ajudou bastante foi a incubadora de tecnologia que tinha sido recém-criada. A incubadora de Curitiba, do Paraná, ela foi criada um pouco antes da Tec Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu acho que foi uma leva, uma onda de criação de incubadoras de tecnologia, muitas delas ligadas a institutos de pesquisa, universidades. No caso da Tec Vitória, é a universidade, no caso da de Curitiba, era o Instituto de Tecnologia do Paraná. Então, o fato da gente ter um espaço, da gente ter laboratórios para trabalhar o desenvolvimento do nosso produto, que era uma impressora específica, hardware, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para o desenvolvimento da Bematec. Eu não estaria aqui com vocês hoje se não tivesse a incubadora iniciado justamente na época que a gente estava terminando o mestrado e começando a empreender. Eu acho que isso ajudou muito, foi um ponto fundamental na criação da Bematec, o que é um estímulo para ações de ecossistema, para ações de incubadoras, enfim. O que atrapalhou muito no início, nós tivemos muita dificuldade de conseguir capital, de conseguir investidores, né? Então demorou um pouco mais esse período de captação, vamos dizer assim, porque não havia no início dos anos 90 essa indústria do investimento em startups. O termo startup não existia, pelo menos eu não conhecia, né? Então acho que isso atrapalhou um pouco. O resto foram dificuldades naturais que todo empreendimento enfim, enfrenta no início, a coisa se repete. E quando você fala dessa dificuldade, né, de abrir capital, vender a empresa, como que foi para quem fundou a empresa, está ali naquele processo, olhar, tirar um pouquinho o zoom ali da frente ali, como se fosse um filho, e se desprender um pouco e entender que aquilo pode avançar na frente? Eu acho que posso falar sobre isso, Léo, em 3 fases, né? A primeira fase a jornada, ela é muito intensa, a gente cresceu muito rápido, né? Nós demos a sorte de criarmos um produto que era a mini impressora, enquanto ele ainda não existia no Brasil, era uma inovação, mas ele passou a ser demandado naquele momento, né? Então, a jornada foi muito rápida, muito intensa, e nós simplesmente não vimos esse negócio de tirar e olhar de longe.
nossa, como o nosso negócio está crescendo, indo bem. Isso não existe, né? O empreendedor que está mergulhado no negócio, construindo aquilo, ele não vê isso acontecer. Quando ele acorda, aconteceu. Tá? Então essa é a primeira parte. A segunda parte, nós vendemos parte da Bematec no mercado. Nós listamos a empresa, abrimos capital na Bovespa, então Bovespa, hoje é B3, em 2007, naquela janela, naquela onda de aberturas de capital. Primeiro foi a tecnologia, foi a TOTUS, depois DataSul lá no Sul, Positivo Informática, Bematec, e foi um período muito rico, né? Você precisa fazer uma preparação da empresa, você precisa saber se você, enfim, é uma empresa vendável para investidores aqui no Brasil e até fora do Brasil. Eu lembro que na época a maior parte dos investidores que investiram na Bematec, na Bolsa, no IPO, foram estrangeiros. Então foi um período muito rico, muito intenso. Ali eu diria que foi a coroação de um trabalho de muito tempo, meu e do Volney, né? E eu me recordo com muita nostalgia, vamos dizer assim, desse período. Acho que foi talvez o ápice aí da Bematec, né? Como eu falei, a coroação. E a terceira parte é a venda para TOTUS, né? A venda para TOTUS, eu fui presidente da companhia até final de 2009, assumi a presidência do conselho e estava no conselho quando a venda foi feita. Eu acho que foi uma boa, um bom projeto, foi uma boa decisão. A empresa ela vinha passando por um período de transformação. Nós precisávamos decidir que caminho seguir para o futuro, precisávamos pivotar novamente o nosso negócio em função de condições de mercado, pressão de competição, e uma das alternativas era, de fato, fazer a venda para a TOTUS, que estava buscando uma empresa como a Bematec no setor de automação comercial. Então acho que tudo correu muito bem e eu não tive muita dificuldade nem em me desprender da posição de CEO, de diretor-presidente, principal executivo, nem de vender a companhia. Eu acho que são ciclos, a gente talvez já tenha se preparado para perder o controle da companhia quando foi a abertura de capital, então para mim foi um movimento muito natural. Legal. Em relação ao seu passado, você falou que não aprovaria o Marcel do passado. O que você faria diferente? Ou talvez difícil. Uma dica que você se daria e que você também serve para outras pessoas que estão nessa etapa. Por que eu disse que eu provavelmente não investiria hoje se visse um projeto como aquele? Era hardware puro, era uma impressora que não era uma novidade, né? E era uma impressora para um nicho de mercado que era equipamento de telex. Vocês são muito jovens. Para todo mundo entender aqui, muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo é jovem. Então, hoje nós usamos muito o WhatsApp. Antes da gente usar maciçamente o WhatsApp, era o e-mail. Antes do e-mail, o fax. E antes do fax, o telex. Tá? E os equipamentos de telex que eram usados para transmitir mensagens e mensagens sérias, enfim, auditáveis, vamos lá. Então, quando você ia fazer uma aplicação bancária no banco, você mandava um telex, dando a ordem, né? Se tinha um documento impresso que o telex havia, era uma troca de informações garantida, vamos dizer assim, comprovável, né? Então o telex foi muito importante durante a década de 70, a década de 80, a partir de 90 já começou o fax. Então nós estávamos entrando para fazer um produto que era uma impressora, né? Para um equipamento que era telex, que já estava no fim da sua vida, porque o fax começava a entrar, para alguns poucos fabricantes, era um nicho de mercado. Então, por isso eu comento que, olhando o produto, olhando o mercado, eu não investiria. Mas o que aconteceu? O que eu falei? Mas olharia com atenção para o empreendedor. Esses dois empreendedores que começaram a Bematec fazendo uma impressora para telex, né, que era um patinho feio na época, eles, com a capacidade e o domínio técnico, conseguiram vislumbrar um mercado que iria nascer,
que era o mercado de automação bancária, automação comercial e a necessidade das mini impressoras, e pivotaram o negócio de impressora para telex para mini impressora de automação. Então, o que eu faria diferente lá atrás para me aproveitar da possibilidade de trazer investidores mais rapidamente? Talvez eu teria que ter estudado um pouco esse mercado futuro, estudado lá fora, né? Eu lembro que eu estive fora do Brasil pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, pela universidade, e vi na França que o uso de mini impressoras especiais para automação já era tremendamente intenso, e talvez eu e o Volney tivéssemos que ter estudado um pouco mais lá fora essa tendência do uso maciço de impressoras especiais e trazer um book ou um deck um pouco mais completo, um pouco mais abrangente sobre o futuro desse mercado na automação como um todo. Então, talvez eu não mudaria o produto, não mudaria a tecnologia, não mudaria o negócio, a oferta, mas desenharia um estudo de mercado e mostraria isso para os empreendedores, dizendo que o futuro está aqui. Eu acho que faria isso melhor do que eu fiz, do que nós fizemos na época. Os investidores que entraram na Bematec, de fato, entraram para investir em alguma coisa de tecnologia. Eles não estavam muito preocupados com o que a gente ia fazer, o que a gente estava fazendo. Eles queriam ter um pé no setor de tecnologia. E falando em futuro, vamos trazer agora a conversa para Quartzo, né? Fala para a gente um pouquinho do VC6, o que ele tem de diferente, como que está funcionando ou vai funcionar? Vamos lá, nós estamos iniciando agora a captação do maior fundo da história da Quartzo, o VC6. Ele é um fundo de 100 milhões de dólares, que a gente vai começar a captar agora, 500 plus milhões de reais. A ideia é nós mantermos a linha de trabalho que a gente já desenvolve, com cheques maiores por empresa. A gente, no VC4 a gente já fez cheques aí de 10 a 15 milhões por empresa. O VC4 é um fundo aí de 110 milhões de reais e nós temos 6 ativos, 6 empresas no fundo. Então, é mais ou menos isso, 10, 15 milhões por companhia. No VC5, que internamente a gente chama o FUNCESUM de VC5, nós estamos fazendo cheques maiores, já chegamos a fazer cheques de 20 milhões, 15 milhões, porém há um trabalho também de early stage, tem um dinheiro, um recurso separado para a gente fazer aceleração com o investimento e tem dado muito certo. Então a gente deve copiar parte do sucesso do VC5 FUNCESUM no VC6. A gente vai separar uma parte desse recurso para fazer early stage aceleração. E uma novidade, os fundos da Quartzo até hoje nunca investiram em empresas já investidas pela Quartzo. Então a gente sempre tomou muito cuidado para não pegar um fundo subsequente e esse recurso investir em empresas de fundos anteriores. O mercado faz isso, mas a gente acha que pode ter algum tipo de conflito. Se você não tiver maturidade suficiente, escrutínio suficiente, algum gestor pode querer salvar uma empresa de um fundo anterior, colocando o dinheiro de um fundo novo. Então a gente sempre evitou, porque isso já aconteceu na indústria no passado. Hoje não, estamos muito seguros, muito maduros, somos respeitados pelo trabalho que desenvolvemos e nós temos hoje um portfólio muito amplo de boas startups. Ora, por que privar o cotista, o investidor do VC6, de investir em boas empresas que já estão investidas pelo FUNCESUM ou pelos fundos anteriores até da Quartzo? Então, eu diria que, em linhas gerais, é um fundo de 100 milhões de dólares que vai fazer cheques série A, série B, cheques de algumas dezenas de milhões por empresa. Vai ter uma pequena parte destinada a early stage também, porque isso é boca de funil para nós mesmos, E vai ter uma parte para a gente fazer follow-on nas boas empresas, nos sucessos que a gente já obteve investindo safras anteriores do fundo. Queria pedir para você explicar para o nosso público o que significa o follow-on.
Vamos lá, follow-on é quando você já investiu numa empresa, então vamos pegar a Take It, que é uma empresa que ficou aqui. Foi residente aqui do Fonte. A Take It, ela saiu porque ficou grande, porque cresceu. Né? Então, esse é o gancho para eu falar sobre follow-on. A Take It, por exemplo, foi uma das primeiras empresas investidas do FUNCIS 1, entrou no programa de aceleração com investimento, a Take It do Miguel. Nós fizemos um investimento, a empresa cresceu a ponto de ter que ter saído daqui, né, para uma sede própria, e ela, para sustentar o crescimento acelerado da Take It, ela precisava de mais aportes de capital, mais um aporte para continuar investindo. Então nós participamos desse follow-on, dessa sequência, dessa próxima rodada de investimento. Então, uma empresa, uma startup, é comum que ela faça algumas rodadas de investimento até que amadureça, passe a gerar caixa, e ao longo desse crescimento acelerado no início, ela precisa de tranches de investimento. Quando nós já investimos uma vez e vamos reinvestir naquela mesma empresa, numa próxima rodada, a gente chama isso de follow-on. E o VC6 hoje ele está em que estágio? Ele está no estágio, nós estamos agora trabalhando o regulamento, estamos fechando o regulamento. Então o fundo ele tem 3 entidades, ele tem o gestor, somos nós, que é quem toca, que faz os investimentos, que faz as reuniões de comitê, decide em quem investir, acompanha as empresas. Então esse é a parte mais importante de um FIP, de um fundo de Venture Capital para investir em startup. A segunda parte é o administrador ele cuida de toda a parte legal, CVM, lei, regulamentação, contato com cotistas. E a terceira parte é o banco custodiante, que pode ser o Bradesco, o BTG, pode ser o Itaú, enfim, pode ser qualquer banco. Essas 3 partes são necessárias e são normalmente partes distintas, com empresas distintas, são necessárias para você ter um FIP, ter um fundo. Né? Nós estamos então agora, quem desenha o regulamento junto com o gestor é o administrador. Quem aprova o regulamento é o administrador, que faz a parte contratual, a parte legal, a parte burocrática. Nós estamos com a Lions, que já é administrador do FUNCIS 1, né, do VC5. A Lions está nos ajudando a desenhar esse regulamento, que é uma parte fundamental para você sair para a rua oficialmente captando. Mas a gente já tem essa parte legal, a parte regulamentar, que está sendo concluída agora, com todo o regramento do fundo, como é que a gente vai investir, em quem a gente vai investir, quanto é que a gestora vai cobrar, que tipo de cotista a gente está buscando. Então todo esse regramento do fundo é definido nesse regulamento. A gente está saindo logo com esse regulamento. Paralelo a isso, a gente já iniciou conversas com potenciais investidores institucionais em sua maioria, porque quando você está captando um fundo menor, você conversa com os amigos, né, com os sócios, né, e que fazem cheques e participam do fundo. Quando o fundo é muito grande, os cheques, os investidores precisam ser investidores maiores, aí a gente chama de investidores institucionais, como por exemplo uma XP, um Bradesco, um BNDES. Né? Então a gente já começou essas conversas, já está tendo conversas, eu diria, avançadas, com essas instituições que vão ser os cotistas, vão se tornar os cotistas do VC6. Então eu diria que a fase atual é uma fase de fechar o regulamento do fundo para poder, enfim, começar oficialmente a captação. Tem uma fase de pré-conversa com potenciais investidores que está acontecendo, e tem uma outra fase que a gente já começou, que seria uma terceira parte importante, que é começar o contato com potenciais empresas investidas, com empreendedores. A gente já começou isso. E quantas empresas vocês pretendem ter no portfólio ao final desse prazo? A gente deve ter aí de 10 a 12 empresas investidas nesse fundo. Então, você vê, estamos falando de 100 milhões de dólares, 10 a 12 empresas investidas, são cheques grandes. Robustos, né? Robustos. Porém, lembra que uma parte desse fundo vai ser destinado a early stage, talvez cerca de 10% do fundo vai para early stage. Então, isso vai aumentar o número de empresas. Mas da mesma forma que a gente fez aqui no FUNCIS 1, né, aqui no Espírito Santo,
Nós temos as empresas com investimento direto, que recebem aqui alguns milhões de reais, e nós temos uma holding, que é como se fosse uma empresa, a gente chama, o nome dela é Acelera Espírito Santo, e é embaixo dessa holding que a gente coloca as aceleradas, né? Então, o FUNCISUM, o fundo, o FIP, ele enxerga, hoje nós temos 13 empresas investidas diretamente, e nós temos uma 14ª empresa, que é a Acelera Espírito Santo, que tem várias empresas aceleradas embaixo. A gente vai usar o mesmo modelo que tem funcionado muito bem. Então, pegando essas empresas grandes, nós devemos ficar com cerca de 12 empresas, sendo que uma delas é uma holding que investe em early stage. Legal. Marcelo, para quem está ouvindo a gente, essa oportunidade é só para quem já tem uma startup em andamento, com faturamento, ou a pessoa que ainda está naquela ideia, mas está buscando conseguir executar ela, também serve? Para quem que atende esse O primeiro VC6, close, isso? Nós, no FUNCISUM, no VC5, né, a gente chama internamente o FUNCISUM de VC5, no VC5, nós criamos 3 esteiras de trabalho. A primeira, óbvia, é investimento direto. É fazer o cheque de alguns milhões para uma empresa já existente, com equipe madura, com clientes e assim por diante. A segunda esteira é a aceleração com o investimento. Né? Já foram 33, estamos indo para 35 agora empresas aceleradas com cheques aí, em média de R$500 mil. Nesse caso, a empresa já precisa estar faturando, ela precisa estar com uma estrutura. Né? E aí tem a terceira esteira, que vem funcionando muito bem, que a gente ainda não definiu se terá no VC6, mas tem dado muito certo aqui no Espírito Santo, que é a aceleração digital, que não tem dinheiro, não tem cheque. Nesse modelo, foram quase 300 startups já aceleradas aqui no Espírito Santo, em todas as regiões, mas nesse modelo, nesse terceiro modelo, não tem dinheiro justamente porque é a fase da ideação. É o empreendedor ou aquele que quer ser um empreendedor, que tem uma boa ideia e que quer transformar essa ideia numa startup, está nesse momento que a gente chama de muito cedo, very early stage, né? Que aqui está funcionando muito bem, mas o VC6 ainda não tem essa previsão. Por outro lado, essa esteira, o período de investimento do VC5, do FUNCISUM, ele termina daqui a 1 ano. Porém, o fundo ele tem 10 anos, ele tem fora esse próximo ano, ele tem mais 5 anos, pelo menos, pela frente. E nós vamos continuar fazendo o processo de aceleração digital, que não tem investimento. E em desenvolvendo esse projeto aqui no estado por mais 6 anos a partir de hoje, nós temos a oportunidade de continuar estimulando especificamente empresas capixabas do Espírito Santo a entrar nesse programa que é a aceleração digital, podendo em algum momento ali na frente ser investida, se o negócio andar, se o negócio der certo, se o negócio acelerar, poderia sim ser investida pelo VC6. Mas assim, ideação, hoje mesmo para o VC6, teria que se enquadrar, no caso, no VC5 ou FUNCISUM. E para essas que estão enquadradas e aptas a receber investimento, o que geralmente é o problema que atrapalha nesse processo antes de fechar o investimento? O escrutínio, Léo, é grande, tá? Então a gente tem sido muito seletivo com os nossos fundos e é claro que o FUNCISUM também, né? Mais seletivo ainda, né? E a gente tem buscado assim empreendedores ou startups que de fato nos chamem a atenção, né? Chamar a atenção significa ter um produto, uma oferta, um software diferenciado, com diferenciais que permitam que aquele software possa liderar aquele setor, aquela indústria, ou pelo menos ser um player relevante naquela indústria. A indústria no qual a empresa atua, a vertical de tecnologia que ela atua, precisa ser um mercado abrangente, um mercado grande, não pode ser muito nichado, né? Por exemplo, nós não
temos muita dificuldade em olhar empreendedores ou empreendimentos, startups que trabalham com projetos, né? Então, você pode ter muita tecnologia, deep tech, você pode ser um gênio, né, do ponto de vista tecnológico, mas se você está desenvolvendo projetos, ou seja, um projeto a cada 6 meses numa grande empresa, como a Vale ou qualquer outra, a Celor, né, Suzano, enfim, para citar umas conhecidas aqui localmente, não nos atende. Tá? Então não é só conhecer tecnologia, não é só ser um bom técnico, um bom empreendedor. O mercado precisa ser um mercado escalável, que a gente chama. Tá? E por final, o empreendedor, né? A gente precisa ter uma segurança muito grande de que aquele empreendedor é diferenciado. E o que faz do empreendedor um cara diferenciado? Né? Basicamente a capacidade de execução. É entregar o que está prometendo. Né? Eu imagino que vocês tenham vários processos para poder realmente ter a confiança de investir. Uhum. Mas trazendo para o tema da inteligência artificial hoje, como é que vocês fazem para distinguir uma empresa que realmente faz um bom uso de inteligência artificial para uma startup que está fazendo uma aplicação ali meia boca ou que não é escalável? Muito fácil. Tá? Não tem nenhuma empresa do portfólio que está fora desse enquadramento. E nós não estamos olhando nenhuma empresa que estaria fora desse enquadramento. A empresa ela precisa ter na sua oferta, né, no seu produto, ferramentas de inteligência artificial, né, ou seja, para o seu cliente ofertar, enfim, colocar inteligência artificial para melhorar substancialmente a entrega daquele produto. Tem que estar dentro do produto já, agentes de IA ou módulos de inteligência artificial, todas elas já têm, e as que a gente está olhando tem. E também internamente, né? Não é só ter no produto, ou seja, como é que você, empreendedor, está usando agentes de IA para aumentar a eficiência do seu negócio, tá? Dentro da área de atendimento a clientes, na área de desenvolvimento, na área de dev, né, de software, ou seja, é sabido que as empresas de tecnologia estão reduzindo as equipes de desenvolvimento, porque hoje a inteligência artificial faz muito do trabalho que era feito antes. Você precisa de bons arquitetos, né? Então, por isso que eu falei que é simples, ou seja, a empresa no seu produto tem IA embarcada, oferece características de IA para o seu cliente e como é que você está se tornando mais eficiente dentro da sua casa, nas áreas administrativas, processos, atendimento a cliente, desenvolvimento de produto, como é que está o uso da IA dentro da companhia. Tem que ter esses dois. Você falando sobre inteligência artificial me fez pensar numa pergunta que é possível uma startup hoje existir com um fluxo de trabalho digital sem usar inteligência artificial e receber um aporte? Não. Essa foi fácil. Não há chance disso acontecer hoje, não. Hoje a gente está buscando IA não é garantia de receber o aporte, tá? Você tem que estar tendo um uso de IA de fato, se possível nativo. A empresa já nasceu. As empresas que hoje nós estamos olhando que estão nascendo agora, elas já são IA nativas, tá? Então a IA já faz parte tanto da parte de desenvolvimento de produto, dos processos internos, quanto na oferta. Ela está lá dentro, né? Então, essa página já está virada. E não adianta usar a IA sem ter o resultado de eficiência, de ganho, de tudo disso. A gente está olhando fica uma brincadeira, né? As empresas, Léo, as empresas investidas, Ângelo, elas vêm reduzindo o seu quadro de pessoal. Tá? E existem casos aí que a gente aprovou, por exemplo, uma empresa do Fundo 4, né, do VC4, ela vinha passando por uma situação financeira mais apertada e venceu essa etapa, está gerando caixa, está indo muito bem, crescendo, voltou a crescer de forma acelerada. Essa empresa investida, em função dessa melhoria na situação econômico-financeira da companhia, os empreendedores orçaram para esse ano a
contratação ou a reestruturação da área de desenvolvimento de produto, contratando novos profissionais, porque eles durante muitos anos, em função da situação econômica, eles trabalharam muito enxuto, muito apertados, né? Já no início do ano, a notícia que veio na reunião de conselho por parte deles é que eles não só não iam usar aquele orçamento para contratar ninguém, como iriam reduzir ainda mais a equipe de desenvolvimento em função do uso da IA, né? Então, de novo, IA, página virada. Não existe a possibilidade, a hipótese de empresas do portfólio não estarem com isso já dentro de casa e muito menos ainda a gente entrar numa empresa que não tem IA. Né? Fica a dica para quem quer começar então, né? Já pensar na inteligência artificial. Mesmo empresas de hardware. Né? Você pega a Tuneuron, que nós investimos aqui, de Vitória. Tuneuron, 2 empreendedores excepcionais, ambos com mestrado ou PhD na UFES, tal, gênios e bons empreendedores. A empresa já nasceu com IA, tanto nos processos internos, ou seja, uma empresa extremamente enxuta, que desenvolve um belo trabalho, mas você vai ver uma empresa pequenininha, né, com pouca gente, e o produto ele é nativo IA. Né, ele faz análise preditiva de equipamentos industriais usando inteligência artificial, ou seja, a Tuneuron só existe por causa da inteligência artificial. Isso é um exemplo clássico do que a gente está olhando hoje em dia. É uma grande possibilidade de novos negócios também, né? Isso, não A tenha dúvida. questão é afiar o olhar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Falando do Espírito Santo, quantas empresas estão hoje no funil do VC6 aqui? As empresas capixabas. Olha, no funil, voltando, né, nós investidas, nós estamos com quase, ao todo, quase 50 empresas já. Estamos chegando perto de 50 empresas investidas em 4 anos de trabalho, né? Então, o trabalho tem sido muito intenso, de fato. No funil, nós estamos agora com 5 empresas engatilhadas para investimento direto de pelo menos 5 milhões em cada, né? Então, dessas, ou está em análise, essas 5 estão ou em análise final ou em due diligence já, que é a diligência, que é a auditoria que nós fazemos para poder investir naquela empresa, saber se está tudo em ordem dentro da empresa, né? Então, nessa fase final de pré-aporte, nós temos cerca de, são 5 empresas, e no funil, porque a gente já está chegando na reta final do período de investimento do Funces 1, do VC5, e na boca aqui do funil, nós estamos aí com cerca de 12 empresas sendo analisadas, tá? Aproximadamente 12 empresas. Né? Devemos chegar um pouco mais. Eu estou aqui no Espírito Santo essa semana justamente visitando e conversando com alguns empreendedores que devem entrar para a boca de funil. O que está acontecendo nessa reta final, nesse sprint final de último ano de investimento do Funces 1, é que a gente está se tornando muito mais seletivo, né? Porque agora é a fase final, agora a gente quer acertar bastante, né? Então o funil ele já foi bem maior, mas agora a gente só está pensando de fato em empresas que trazem as melhores condições para receber investimento. É o que eu queria perguntar, que além do faturamento, quais são os indicadores mínimos para uma empresa receber, tá dentro desse funil, na verdade? Já que agora vocês estão mais seletivos. Crescimento, a taxa de crescimento é um fator chave para a gente investir. Vamos lembrar que um fundo, um FIP, um fundo de Venture Capital, um fundo de investimento em startups, ele precisa fazer o investimento, fazer o acompanhamento daquela empresa investida. Tem todo um trabalho antes para chegar A gente falou muito sobre como é que investe, como é que entra. Então vocês perceberam que tem um trabalho brutal, enorme antes. Mas enfim, entramos, investimos, somos sócios da empresa, dos empreendedores. Tem um trabalho pesado de acompanhamento, né? E depois, mais para frente, a gente começa um trabalho para fazer a saída, né? Para fazer a venda daquela empresa. O fundo ele precisa devolver o dinheiro para os cotistas. E como é que ele faz isso? Vendendo as participações que comprou naquelas empresas. Então, esse processo, ele para que a gente ganhe dinheiro, entre por 1, saia por 3, por 5, né? A empresa precisa crescer. Ela precisa crescer de forma acelerada. Se ela ficar estável, eu vou entrar por 1,
3 anos depois, 5 anos depois, eu vou sair por 1, né? Simplificando. Eu não ganhei dinheiro para o meu cotista, seria melhor ele ter deixado o dinheiro na renda fixa e não no fundo. Então, o crescimento acelerado, ou o potencial de crescimento acelerado, que a gente consegue perceber, ele é fundamental. Tirando a questão do produto, do mercado abrangente, escalável, e dos empreendedores, crescimento acelerado ou possibilidade de crescimento acelerado é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores chaves, tirando o IA, tirando tudo que a gente já falou. E depois que o cheque assinado, a empresa entrou ali, o que muda? O que acontece nos primeiros 100 dias ali após o investimento? É interessante que já começa a acontecer antes, né? Nos contratos que a gente assina de investimento, a gente já coloca previsão de uma série de mudanças importantes na companhia. Eu diria que a principal mudança envolve governança, tá? A Quartzo, ela tem por prática ser o que a gente chama de hands-on, ou seja, as mãos no negócio. A gente coloca as mãos no negócio. A gente faz mentoria com os empreendedores. Eu, particularmente, boa parte da equipe, temos bastante experiência nisso, né? Eu fui empreendedor. Eu costumo dizer para os empreendedores nos quais eu invisto ou vou investir que eu sei tudo o que ele passou, sei tudo o que ele está passando e sei tudo que ele vai passar no futuro, no plano empresarial, no plano técnico, no plano pessoal, no plano societário e assim por diante. Então, por que não aportar esse conhecimento na empresa que a gente virou sócio, que a gente investiu? E a gente faz isso. Como é que a gente faz isso? A gente cria um conselho consultivo, um conselho de administração. Colocamos uma pessoa nossa, muitas vezes eu participo diretamente. Então, por exemplo, hoje eu saio daqui, vou para uma reunião de conselho da AEVO, aqui em Vitória, né? Sou conselheiro lá da AEVO, e a gente coloca na empresa algumas pessoas que possam fazer a diferença nesse conselho, né? Então, em geral, o conselho vai ter 3 a 5 membros, e nós criamos também comitês do conselho. Essa é a governança que a gente cria. Então, se a empresa já está madura, já entrou num período de venda, né, é um comitê de M&A, comitê de Merge and Acquisition, que é a palavra que a gente usa tecnicamente para dizer que a gente está num processo de venda da companhia. A empresa está com um problema para acelerar crescimento. Criamos um comitê de aceleração de vendas. A empresa está com problemas na tecnologia, na arquitetura, na IA. Criamos um comitê, trazemos pessoas de mercado que conhecem esse tema para ajudar o empreendedor nisso. Então a gente atua muito no plano da governança. A gente não entra na operação diretamente com os nossos analistas, mas a gente fica no plano da governança lá em cima, na companhia, procurando trabalhar muito na estratégia da companhia como um todo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar isso. A gente também busca formalizar as empresas, no sentido de, para nós é muito importante que a empresa esteja bem administrada no quesito contábil, no quesito financeiro, né? No quesito de controle dos números, né, enfim, dos processos. Então, isso para nós é muito importante. Eu percebo, com a minha experiência, que as empresas que têm sucesso, as startups que têm sucesso, têm essa parte de contabilidade, controle de finanças muito bem administrada. Então, eu diria que esses são os 2 principais pontos. A gente não entra tanto de início no produto ou no negócio em si, porque a gente investiu justamente no empreendedor, porque o negócio é bom e o produto é bom, né? Então, isso é uma coisa que a gente deixa correr um pouco mais e aí começa a entrar e entender o que dá para melhorar. Como é que a gente acelera essa empresa? Mas assim, a parte de governança em si e a parte de contabilidade, controle de finanças, isso a gente estipula já na entrada, que existem regras que a gente gostaria de que fossem seguidas naquele investimento. Para além do valor estimado de portfólio, quanto que vocês efetivamente devolveram aos investidores já? Você consegue
me dá um panorama? Você diz na história da Quartz ou Estou falando da história da Quartz. A gente já fez vários exits, tá? Fez vários exits. Tem inúmeros cases aí, inúmeros casos. A gente já vendeu empresas para Stone, já vendeu para Lynx, TOTUS, já vendeu para Trimble americana, já vendeu para Sonda chilena, já devolveu para os empreendedores com lucro, né? Os empreendedores, a gente vai se encerrando o período de investimento, período de desinvestimento, você precisa sair, os empreendedores estão um pouco acomodados, não querem vender o negócio, eles mesmos compram a participação nossa. A gente já vendeu para outros fundos, né? O caso da Locomex, lá do Paraná, a gente vendeu com um belo ganho para o fundo Riverwood, que é americano. Então, existem várias histórias boas de saídas, né? Seja para institucional, seja para estratégico, que a gente chama, que são outras empresas que querem adquirir aquela tecnologia, aquela empresa, aqui no Brasil, estratégicos fora do Brasil, seja na América Latina, nos Estados Unidos. Estou vendendo agora uma empresa do Fundo 2, a última do Fundo 2, do VC2, para uma empresa italiana, né? Já vendemos para fundos e já vendemos para o próprio empreendedor. Então, mas são inúmeros casos e esse é o nosso negócio. O sucesso só vem quando você se desfaz do negócio e devolve o dinheiro para o cotista. O que a gente busca de retorno, Ângelo, é uma taxa interna de retorno ano que supere renda fixa. Enfim, a gente precisa oferecer aí uma taxa entre 25% a 35% ano de retorno para o nosso cotista. Esse é o nosso alvo. Para além dos investidores, eu fiquei pensando aqui, a Quartz, com todo esse aporte, ela impacta a vida de muita gente, né? Pensando em toda a cadeia. Mas não tenha dúvida, toda a cadeia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um investimento no FUNCES 1, que é a House. A empresa hoje é uma empresa capixaba, né? Originalmente é paulista. E a House, ela envelopa empreendimentos imobiliários e tem uma plataforma digital. Então você é short stay, é para você ficar quase como se fosse um hotel, só que um apart hotel, vamos dizer assim, né? Muito comum, muito moderno hoje em dia. A House está presente hoje em todos os lugares, e o estado que a House mais cresce naturalmente é o Espírito Santo. E hoje a House está gerando de forma indireta, em função dos empreendimentos imobiliários contratados com a marca House, 3.200 empregos aqui no Espírito Santo, né? Então o impacto é brutal. Algumas startups que já têm certo porte estão recolhendo impostos, né? ISS e tal, algumas que vendem hardware e ICMS. Então, de fato, o impacto que você provoca. Tem uma outra questão fundamental, que é os empregos gerados. Crescimento quando você aporta capital, em geral, as pessoas, tudo bem que tem IA agora, mas você precisa contratar gente. Você está crescendo, você não contrata talvez no pace, na velocidade que você contratava antes, mas continua contratando. E pessoas de uma renda alta, né? Você vai contratar um arquiteto de tecnologia, um arquiteto de IA, esse cara não vai ganhar R$3.000 por mês, vai ganhar muito mais, né? Você vai contratar um gestor financeiro, esse cara vai ganhar uma boa remuneração. Então, o impacto desse negócio do ecossistema de tecnologia, seja de forma direta como indireta, é brutal. E tem um outro impacto que vai acontecer daqui a pouco, na medida em que a gente vende as empresas, esses empreendedores vão se tornar milionários, né? E aí você pega uma região como aqui no Espírito Santo, um menino, um garoto que saiu ali de Colatina e foi empreender, né, com muita dificuldade no início. Esse cara vai vender empresa, sei lá, por R$50 milhões, por R$100 milhões, vai botar no bolso 20 milhões, 30 milhões de reais, né, vai virar um milionário. Então esse impacto é o impacto mais bacana, vamos dizer assim. E esse dinheiro fica circulando, ele vai investir, ele gosta do negócio, ele como eu, né, que ganhei dinheiro com a minha startup, hoje sou investidor. Então, de fato, é um impacto enorme na economia e na nova economia. E era justamente essa a pergunta que a gente caminharia para o final. E aí eu quero só que você contextualize para a gente assim, o cenário do Espírito Santo nesse movimento todo de inovação, de startups sendo
empresas, né, startups sendo investidas, passando por esse processo de transformação, não só daquela empresa, mas acaba que envolve todo o ecossistema também. Sim. Olha, o Espírito Santo está se tornando, Vitória particularmente, está se tornando a nova Florianópolis, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os ecossistemas de inovação, eles são construídos em torno de cidades, né? Então, o caso mais emblemático é o caso de Palo Alto, na Califórnia, que é o centro nervoso do Silicon Valley. Você tem Tel Aviv, em Israel, que é o Silicon Valley lá da região, né? E aí vários outros. E São Paulo foi um ecossistema que foi criado naturalmente, porque é uma grande metrópole, enfim, é uma grande economia, as coisas acontecem naturalmente. Mas no Brasil, o exemplo mais emblemático que a gente tem é o exemplo de Florianópolis. Foi um ecossistema construído, induzido, de forma induzida, né? Florianópolis, até anos atrás, vivia economicamente de serviço público, né? Porque é a capital, e não é a maior economia do estado. Você tem lá em Santa Catarina Blumenau, Joinville, Chapecó, muito fortes economicamente falando, né? E Florianópolis não é até hoje, o município, a ilha de Florianópolis não é até hoje o maior PIB do estado. Então, basicamente, Florianópolis, a ilha, vivia do serviço público, por ser capital, e do turismo, né? É uma ilha muito turística, tá? Hoje, a maior fatia do PIB da ilha é software, né? Então, de fato, houve uma transição. Isso demorou, sei lá, 20 plus, né? mais de 20 anos, mas aconteceu. E o ecossistema é um dos ecossistemas hoje mais dinâmicos, né? Você tem Recife também com o Porto Digital, né? Mas e por que eu faço essa associação Vitória-Florianópolis? Porque Vitória é uma ilha, como Florianópolis, tem uma bela qualidade de vida, um clima ótimo, atrai profissionais, pessoas de outros lugares, de outros estados. Então há muita associação aqui entre o que acontece em Vitória e o que aconteceu em Florianópolis. Por isso que eu costumo dizer que Vitória é a nova Florianópolis do ponto de vista de ecossistema de inovação e de startups. Mas não é só Vitória, a gente tem investimentos aqui em outros lugares, processo de aceleração digital com 300 startups aceleradas digitalmente, está em todas as regiões do estado, né? Então você vai para Cachoeira, você vai para Colatina, você vai para São Mateus, enfim, Serra aqui, Cariacica, a gente tem projetos de aporte, de conhecimento, pelo menos, que são a aceleração digital em todas as regiões do estado. Então, assim, nós começamos o projeto aqui há 4 anos, né, e eu percebo, não apenas por causa do FUNSIS-1, mas é claro que o FUNSIS-1 tem um impacto enorme nisso, tudo que a gente está falando, mas eu percebi um avanço enorme na característica do ecossistema de inovação e de startups capixaba, do Espírito Santo. Assim, estou bastante feliz em estar participando desse processo, estar assistindo na janelinha, vamos dizer, né? Sentado aqui na linha de frente e trabalhando por isso, para isso, me traz muito orgulho de estar aqui tocando esse projeto junto com a turma do Espírito Santo. Mas o impacto tem sido bastante grande e vai continuar cada vez mais crescendo no estado. Estamos muito felizes. E por que o Espírito Santo? De todos os estados do Brasil, como que vocês vieram parar aqui no Espírito Santo e por que o Espírito Santo? Foi uma iniciativa pública, né, do poder público, um projeto não de governo, um projeto de estado, né, um projeto capixaba, ou seja, eu acho que o Espírito Santo como um todo vem se destacando do ponto de vista de organização, isso já há vários anos, né? Ou seja, vocês têm tido uma sequência grande que vem lá de trás de boas gestões responsáveis, né? E da mesma forma que não é uma coincidência a gente estar no Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? A gente acredita muito num termo que eu aprendi aqui no Espírito Santo, né, que são os mercados regionais, tá?
O Brasil é muito centrado do ponto de vista do mercado de capitais, muito centrado na Faria Lima, lá em São Paulo, e também no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Historicamente, o Rio de Janeiro sempre foi muito forte nessa área de investimentos, mas hoje está muito forte em São Paulo. E por que o empresário, o empreendedor de um estado que não é São Paulo, Rio de Janeiro, precisa ir para Faria Lima, precisa ir lá, né, passar o chapéu, né, nos bancos, nos grandes bancos? Por que ele não pode fazer isso regionalmente, localmente? E você começa a ter instituições do mercado de capitais importantes nas regiões, né? E mais um termo que eu aprendi aqui no Espírito Santo, cunhado aqui no Espírito Santo, foi as onças brasileiras, né? Uma associação aos tigres asiáticos, países da Ásia, do Sudeste Asiático, que crescem a taxas enormes de crescimento, né? E então essa associação ficou muito boa, né? São as onças brasileiras, que são estados brasileiros que crescem acima da média. O estado do Paraná chegou a crescer o dobro do Brasil. Espírito Santo cresce acima do Brasil. Os índices, como IDH, de empreendedorismo, né, qualidade do investimento público, nesses estados, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo particularmente, se pode ir a Goiás, se pode ir a Mato Grosso do Sul, são destaques hoje no país. Tá? Então eu não diria que porque o Espírito Santo, é porque os mercados regionais. E dentro desse escopo de trabalhar estados sérios, bem administrados, boa política fiscal, bom empresariado, crescendo, enfim, todos esses estados que apresentam essas características são atrativos para o nosso trabalho. Espírito Santo está dentro desse rol de poucos estados brasileiros que merecem uma super atenção. Muito legal, esse foi o Fontecast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Para acompanhar as redes sociais do Fonte, você encontra no Instagram, LinkedIn, @fonte.hub. E Marcel, quem quiser acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Quartzo, como que faz para acompanhar? quartzocapital.com.br. Lá encontra todas as informações sobre a nossa empresa, sobre a nossa casa. Lá informações para o empreendedor que precisa de capital, que quer investir, como é que ele faz para acessar a Quartzo. Tá muito fácil, quartzocapital.com.br e lá você encontra tudo. Legal demais. Muito obrigado, Marcel. Obrigado vocês pela oportunidade, foi ótimo. Valeu, gente. Tchau, tchau.